Nódulos tireoidianos, identificados incidentalmente em exames de imagem ou ultrassons de rotina, eles são muito comuns. Mas, de fato, esta é uma condição que apresenta risco? O que devemos fazer quando identificamos nódulos tireoidianos? Eu sou Alex Dourado Guedes, professor do Colegiado de Medicina da Universidade do Estado da Bahia, coordenador de pós-graduação do Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado, e vou falar para vocês hoje sobre nódulo tireoidiano, caracterização e indicação de punção. Se considerarmos a avaliação física dos nossos pacientes, encontramos nódulos tireoidianos em 3 a 7% dos pacientes. Porém, se considerarmos a realização de ultrassonografia e outros exames de imagem, essa casuística pode aumentar para 72% até 72%. Claro, considerando o grupo de risco avaliado. O que é mais importante? O mais importante é sabermos que apenas 5% desses pacientes têm um câncer de tireoide. Com o aumento das ultrassonografias, aumentaram-se também os diagnósticos de nódulos tireoidianos. E junto com eles, também a chance do indivíduo identificar um câncer de tireoide. Mas vejam que no mesmo período, a mortalidade para câncer de tireoide não aumentou. Ou seja, estamos lidando com cânceres de progressão lenta e baixa taxa de mortalidade. Então, quando identificamos um nódulo tireoidiano, nós temos que ter em vista que temos que diferenciar aqueles nódulos com maior característica ou maior suspeita de malignidade daqueles com maior suspeita de benignidade. E considerando esse curso insidioso, essa evolução lenta, a gente precisa também saber o momento exato para se investigar. Quando a gente fala em progredir a investigação, nós estamos falando em punção aspirativa por agulha fina. Historicamente, podemos dividir as cirurgias em 2 momentos. Um primeiro momento, antes da PAF, e um segundo momento, depois da PAF. Antes da PAF, apenas 14% dos nódulos tireoidianos se confirmavam câncer de tireoide. Após a PAF, isso evoluiu, isso aumentou esse diagnóstico correto para 50% dos pacientes. Ou seja, cirurgias desnecessárias foram evitadas. Então, o que vamos fazer é caracterizar ultrassonograficamente as lesões para que podemos saber exatamente o momento da punção. Então, veja, temos 3 tipos de nódulos tireoidianos se considerarmos a ecogenicidade. Nódulo hiperecoico, isoecoico e hipoecoico. O hiperecoico, mais claro do que o tecido ao redor. O isoecoico, aquele que tem parênquima, a mesma cor e tonalidade. E temos o hipoecoico, aquele que deve ser diferenciado do anecoico. O anecoico e o hipoecoico têm características distintas, principalmente quando o hipoecoico é considerado como cisto simples. Dentro das características da ultrassom, temos 5 principais características de risco. A primeira delas, bordas irregulares. Bordas irregulares não é igual a limites imprecisos. Vejam que eu estou falando de limites precisos, porém irregulares. A segunda característica de risco, eu vou falar de altura maior do que largura. A terceira característica de risco, a presença de microcalcificações, esses pontos hiperecoicos, dentro do nódulo tireoidiano. A quarta característica, vou falar, é quando eu tenho um nódulo calcificado, um halo calcificado, e eu tenho extrusão do material de tecido mole por dentro desse nódulo, ou seja, algo crescendo de forma a até envolver aquela macrocalcificação que não teria por si só motivo para preocupação. A quinta característica de risco e última é aquela de extensão extratireoidiana. Vejo, coloco aqui o músculo externo tireoídeo e vejam que o nódulo ele está envolvendo, invadindo esse músculo. Então, essa é a quinta característica de risco que eu gostaria de pontuar. Cruzando ecogenicidade com essas características de risco, nós temos nódulos de risco elevado a ultrassom. Então, nódulo hipoecoico com uma ou mais características de risco, que aqui eu vou lembrar para vocês. Bordas irregulares, altura maior que largura, microcalcificações, extrusão de material através do halo calcificado e extensão extratireoidiana.
Esses nódulos são nódulos de alto risco, tem 70 a 90% de chance de malignidade. E deve-se considerar uma punção para esses nódulos se eles obtiverem pelo menos 1 centímetro no maior diâmetro. Se considerarmos nódulos hipoecôicos, mas sem características de risco, nenhuma daquelas 5, o risco cai bastante, cai para 10 a 20% de chance de malignidade. Porém, o limite para a punção se mantém o mesmo, ou seja, 1 centímetro. Com 1 centímetro, esses nódulos devem ser puncionados. Já os nódulos iso- e hiperecoico, esses nódulos eles têm baixo risco se não tiverem características de risco, aquelas 5 já mencionadas. O risco desse nódulo ser um câncer é de 5 a 10%, e sua punção deve ser considerada quando se tem 1,5 centímetro no maior diâmetro. Um nódulo que não falamos até então é um nódulo de muito baixo risco, um nódulo espongiforme. De fato, ele parece uma esponja. Múltiplas áreas de cistificação dentro do nódulo que dão essa característica. Esse nódulo, se não tiver nenhuma daquelas manifestações, aqueles achados de risco, eles têm uma chance de ser câncer de tireoide em menos de 3%, e sua punção só deve ser considerada num limite maior, um limite de 2 centímetros. Nódulos anecoicos são cistos, principalmente quando você vê no laudo um nódulo puramente cístico e não tem indicação de punção. Obrigado pela atenção de vocês. Caso tenham gostado, curtam e nos acompanhem. Obrigado.